Povo lindo e abençoado, sejam todos muito bem-vindos para mais esse dia de devocional, nosso encontro com a Palavra de Deus. Você está no lugar certo. A princípio, hoje eu quero falar com vocês sobre orações respondidas. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, é você mesmo, você é um testemunho vivo sobre orações respondidas. A sua vida foi transformada, você tem muitos testemunhos a respeito disso. Hoje eu quero citar alguns personagens da Bíblia que tiveram respostas, a essas orações. Vamos lá então? Já pega esse link e compartilhe para os seus amigos, curta esse vídeo, ative o sininho e vamos para o nosso devocional. Amados, nós vamos falar primeiramente sobre Moisés, lá em Êxodo 15, versículo 22 em diante. É uma passagem que fala sobre as águas de Mara e de Elim. Depois que Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Imagine a sede do povo. Versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque as águas de Mara eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara. E o povo começou a reclamar: Moisés, o que a gente vai beber? E aí o versículo 25 fala que Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Esse é o primeiro exemplo de Moisés. Quero falar o segundo exemplo, agora na segunda Bíblia aqui, sobre Gideão, que está lá em Juízes, o capítulo 6, versículo 39. Foi quando o Senhor chamou Gideão, e Gideão ele fez uma prova com Deus. Na verdade, ele já estava aqui na segunda prova, pedindo como se fosse uma confirmação a respeito disso tudo. Lá no versículo 39 e 40 diz assim: Disse mais Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, permite-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça prova com o novelo. Rogo-te que só a lã ela fique enxuta, ela fique seca, e em toda a terra haja orvalho, e o chão tenha orvalho, E lá no versículo 40 diz assim: Deus assim o fez naquela noite. Só a lã estava seca, e sobre toda a terra havia orvalho. Então, uma oração respondida, uma oração clássica respondida. Ana, lá em 1 Samuel 1:27 diz o seguinte: Por esse motivo orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fiz. Outro exemplo que fala de uma guerra, que está lá em Samuel, foi o exemplo de Samuel, em 1 Samuel capítulo 7, o versículo 9 e 10 diz assim: Então pegou Samuel um cordeiro que ainda não havia sido desmamado, e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Oração respondida. E aqui qual foi a resposta? Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Uau, que coisa tremenda. Lá temos também a passagem de Salomão. Salomão, em 1 Reis, o capítulo 9, versículo 3 diz assim: Ele disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Consagrei o templo que construíste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Oração respondida, o Senhor aqui falando. E o nosso exemplo também, que eu quero ler para vocês na NVI, que é o exemplo de Elias, que está lá no capítulo 18. Cadê Elias? 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 em diante, aquela passagem, Responde-me, Senhor. Diz assim, versículo 36: A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. E aqui vem:
Versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Agora, qual foi a resposta dessa oração? Responde-me, Senhor. E aqui, então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Uau, essa foi uma oração respondida diante de todos que estavam ali. Esse é o exemplo. Eu quero continuar esse assunto no nosso próximo devocional. A gente vai falar sobre Ezequias, Josafá, Esdras, Zacarias, orações respondidas lá na igreja primitiva. Eu quero citar também para vocês sobre respostas prometidas. Vai ser top demais, é uma sequência. Fique com a gente, obrigado pela sua companhia. Nós amamos vocês. Quando você puder, faça uma visita lá na nossa igreja Missão Aliança também. Você é muito bem-vindo lá em São Vicente, Cariacica. Deus tem feito coisas maravilhosas e passa lá para você nos visitar qualquer dia desse. Que Deus abençoe e até o nosso próximo devocional no nome de Jesus.